Ô pessoal, Hora da Coruja tá num dia muito especial hoje. A gente está aqui na Livraria Cultura em São Paulo e a gente veio prestigiar o novo livro do Paulo Ghiraldelli, A Filosofia como Crítica da Cultura. E agora eu estou aqui com o próprio filósofo Paulo Ghiraldelli. Paulo, fala pra gente, primeiro parabéns, né? Obrigado. Parabéns pelo livro. E qual que é a importância desse livro para a filosofia? Bem, eu penso que é um dos primeiros livros dessa nova geração de filósofos, da minha geração, eu me considero jovem para a filosofia, que faz com que a filosofia aborde temas como a TV, o jornalismo de internet e o jornalismo impresso, os meios de comunicação em geral, e, de certo ponto de vista, depois, no final do livro, a volta desses meios olhando a própria filosofia. Então tem esse caráter inovador. Eu penso que isso é um caráter original e inovador para o livro que nós estamos lançando agora aí aqui na Livraria Cultura. Sem dúvida a gente sabe que a filosofia tem uma certa crítica com a televisão, pelo menos é isso que a gente conhecia até então. Quando você reúne esses artigos que falam sobre cinema, falam sobre TV, falam sobre piriguete, eu vi até uma moça perguntando, mas o que a filosofia tem a dizer sobre a piriguete? Tem tudo a ver pelo seguinte, por exemplo, né, no caso dela, o que é a piriguete? Bom, a piriguete é uma pessoa, mas qual é o problema filosófico da piriguete? O problema filosófico é que o nome piriguete já envolve um julgamento moral. Envolve um julgamento moral? Bom, então estamos dentro de um campo filosófico, o campo da ética e da moral, né? Então é assim que todos os temas vão sendo tratados. Mesma coisa a TV, né? O que é a TV? A TV tem um programa que é o BBB, odiado por alguns e amado por outros. Então vamos discutir o porquê que ele é odiado, né? Então aí também tem uma avaliação ética, moral e política. Então é assim que o livro vai se desenvolvendo. Bom, o Paulo tem 40 anos de carreira na filosofia, na educação, e ele tem praticamente 60 livros, não é isso, Paulo? Eu acho que está por volta disso. Daí. Não contei, mas deve estar por volta disso. E qual que é a diferença, então, desse novo livro para os outros? O que ele traz a mais para as pessoas? Bom, o que ele traz a mais, o conteúdo é diferente, né? Quer dizer, trata de coisas que a filosofia normalmente às vezes não trata. E ele é um livro de linguagem diferente. Ele é feito para o leitor, o chamado leigo culto. É uma pessoa culta, porém ela não está entrosada com a filosofia. Ela não é da área de filosofia, ela não é nem filósofo, nem estudante de filosofia. Ele é uma pessoa que vai ter o gosto de ler esse livro lá à noite, na sua cama. Ele vai poder se deliciar com o livro. O livro é engraçado, tem no final uma série de aforismos, não é? Que é uma leitura rápida, também é de fácil leitura, gostosa, provocativa. Eu quero ver se as pessoas continuam, né, sempre naquela relação comigo de ódio e amor, né, que elas devem manter comigo como filósofo, né, e o livro procura ir nessa linha. Gente, eu sei que eu sou muito suspeita para falar, mas realmente esse livro tá demais, viu? Parabéns por mais um livro, mas principalmente parabéns pelo sucesso que está sendo o seu lançamento. Eu quero uma bitoquinha de parabéns. Eu estou aqui com o Danilo Moraes, ele é coordenador de edições da editora Cortez, que fez esse livro do Paulo. Tudo bom? Tudo bem, bem. Eu sei que a Cortez já trabalha com o Paulo há mais de 30 anos, né? Um dos primeiros livros do Paulo foi lançado pela editora, né? Qual que é a importância desse livro para a editora Cortez e para a sociedade? Eu diria para você que os livros anteriores são ligados um pouco com a área de filosofia, mais filosofia da educação, que correspondiam àquelas lá dos anos 90, do começo dos anos 2000, a coleções onde ele participou, uma grande coleção ligada com a área de magistério, na época chamado magistério. Essa produção dele é uma produção que se renovou com pesquisas e também atividades voltadas para o aluno. Já esse livro novo, a Filosofia como Crítica da Cultura, eu considero que é uma nova fase do Paulo, em que ele está envolvido com outros interlocutores, com um público mais amplo,
Ele teve uma caminhada, vamos dizer assim, muito grande com os alunos, um contato com os alunos de diversas origens. E quando eu recebi a proposta dele, era num conjunto em que havia que definir, selecionar o seguinte: interessa ou não interessa? O interesse por a obra dele é o seguinte: bom, não estava muito claro no início para quem se destinava. Depois ficou claro quando ele diz: não, o meu livro fala desse aspecto de cultura relacionada com jornalismo, cultura relacionada com religião. Então eram vários ângulos da abordagem, de uma abordagem que é crítica, mas ao mesmo tempo uma abordagem onde ele está falando com uma linguagem que não é aquela do início. Lá nos livros iniciais era uma linguagem ainda que atendiam necessidade acadêmica, atendiam a necessidade de fontes. Agora não, agora é um livro onde essa obra pode ser lida por qualquer aluno e qualquer público. É uma obra de público geral. É claro que os alunos dele, de São Paulo, do Rio, vão se beneficiar porque vão ter é maravilhoso. Eu mesmo leio a relação dele com literatura, o que ele escreve ou seja, cada um vai pegar esse texto e vai ter os seus preferidos, os meus preferidos. Né? E dá essa possibilidade que o leitor abra por temas, separar por tema, ou abre separa pelas leituras, pelas preferências. É claro que algumas leitoras vão também gostar de ver que tem alguns assuntos mais picantes. Até colegas me dizem: olha, ele traz tal coisa. Ele diz: veja lá se não tem assuntos picantes. O Paulo gosta de escrever sobre assuntos picantes. Isso faz parte, evidentemente, do momento em que ele trava relações com a literatura. É com a literatura. A literatura não tem, é um grande campo. Por outro lado, há também o aspecto do campo do jornalismo, da comunicação, onde hoje a modernidade, e a chamada pós-modernidade, coloca para o escritor questões que ultrapassam o seu cotidiano. Então, nele há os dois aspectos. Há uma abordagem de um tema, das abordagens universais, onde ele se coloca como filósofo, o filósofo do cotidiano, o filósofo que está em São Paulo, o filósofo que tem um grande percurso de reflexão e que fala com crueza às vezes, com muita clareza, que os colegas dele, os colegas acadêmicos nem sempre falam. Eu, por exemplo, produzo livros na área de ciências sociais e às vezes são livros difíceis, acadêmico, ou seja, que se refere a fontes, discussões teóricas. Ele em dado momento, por exemplo, traz uma discussão lá sobre religião, sobre Cristo, é muita clareza. Que ele diz: olha, tem tais seus autores, mas no momento que interessa tal coisa. Então ele tem uma interlocução direta com o leitor. Creio que o leitor e a figura ali, o leitor e o narrador, tem uma relação direta. Da mesma maneira que o autor, que ele é, em muitos momentos você sente que ele se retira e dá a palavra para o fluxo da realidade. Como é que a realidade é? A realidade é com esses aspectos. Então, só que ele tem uma dimensão muito interessante, que é a síntese. Ele tem um grande poder de síntese com alguns aspectos, sem fugir de aspectos mais delicados, por exemplo, que é os grandes nomes. O texto, por exemplo, que ele trata de Saramago, ele trata de outros autores, ele diz: olha, a opinião dele é aquela. Mas então é uma oportunidade. Então a Cortez fez o trabalho dela no sentido de oferecer para os seus leitores e para leitores em geral que ainda não conhecem Paulo Ghirardelli, um texto de alta qualidade literária, de rigor científico e que tem uma compreensão filosófica e antropológica que normalmente não se encontra por aí. Danilo, muito obrigada pelas palavras, parabéns pelo super lançamento. Esse livro com certeza vai ser mais um sucesso do Paulo.
Eu tenho certeza que vocês ouviram agora o que ele falou, gostaram muito, né? Então, esse livro é para você, é para o público geral, são assuntos que estão acontecendo agora. Então, você não pode deixar de comprar. Peça para o seu livreiro, compre pela internet, entre em contato com a gente, mas adquira o novo livro. E eu estou aqui com o Hugo Oliveira. O Hugo já acompanha o trabalho do Paulo faz um tempo, não é mesmo, Hugo? Sim. O Hugo, gente, veio do Rio de Janeiro especialmente para vir ver o Paulo, assistir o lançamento, comprar o livro, não é isso, Hugo? Isso, participar de todo o evento, dar o apoio aqui para o pessoal. Afinal de contas, é um livro muito importante para a filosofia. Como sempre, todos os livros do Paulo, eles buscam um diálogo, né? Uma nova visão, uma releitura daquilo que a gente já foi dito. E é um livro que trata de temas gerais sobre a sociedade, né? Cultura, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia.